Vetos do Executivo geram debate em reunião ordinária e vereadores aprovam criação do refúgio de vida silvestre na Serra de Santa Helena. Câmara celebra a Semana da Consciência Negra com debate e exposição fotográfica. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na reunião ordinária desta terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que estabelece diretrizes para a criação do refúgio de vida silvestre da Serra de Santa Helena. Os vetos do Executivo também foram votados e debatidos pelos parlamentares. O primeiro veto total do Executivo que foi aprovado foi ao projeto de lei ordinária número 150 de 2025 da vereadora Heloísa Frois, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de assentos especiais às pessoas com grau de obesidade avançada e mórbida em locais de reunião, refeição, espera e em ambientes de ensino público e privado. Segundo o Executivo, o projeto é inconstitucional, pois impõe obrigações diretas à administração pública. A parlamentar rebateu o veto. Nós temos obesos, adolescentes, adultos, e eu acho que, lamentavelmente, ao trazer esse veto aí, o Executivo está mostrando que ele está praticando gordofobia, lamentavelmente, porque não cabe a mim, especificar grau de obesidade, mas a gente entende que visivelmente a gente já conseguiria identificar essas pessoas. Mas, enfim, foi votado por todos vocês na época e agora vem esse veto aí do prefeito, então, leva a gente a pensar exatamente isso. Já o outro veto do Executivo, também aprovado, foi ao projeto de lei 314 de 2025 do vereador Gilson Liboreiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e comércios disponibilizar fila preferencial ou exclusiva para mães atípicas de filhos com síndrome de Down, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e déficit de atenção. Os vereadores debateram sobre os vetos. Se vai apresentar despesa e impacto financeiro, tem que apresentar essa planilha. Dependendo do projeto, sim. Beleza. Outros existem vícios de iniciativa que nem nós apresentamos. Então, eu fico muito tranquilo quando a gente vê pareceres, e eu tenho feito, até que chamei a atenção do meu gabinete, às vezes muitos anteprojetos. E o meu gabinete orientou meu jurídico, falou, quando gerar despesa, é anteprojeto. Então, às vezes, não vai desgastar a casa e vai desgastar os vereadores aqui, e a gente vai estar aqui debatendo coisas que não precisa. Se a gente for na norma e fazer direitinho, nós não vamos ter dor de cabeça. Então, vamos alinhar isso aqui, porque senão a gente se desgasta e fica, porque vem veto por causa de despesa. A Comissão Legislação e Justiça tinha dado o parecer e a gente estava discutindo sobre isso, e que esse projeto, ele possivelmente seria vetado pelo próprio Poder Executivo. E está aí, chegou o veto. Então, a gente precisa realmente alinhar isso, como o próprio Theo disse, porque senão as pessoas saem falando que nós estamos votando contra a família que tem um problema de saúde na casa. Então, a gente precisa ter realmente essa coerência. Traz um desgaste para a casa, para a Câmara Municipal, porque passa pelas comissões, como o próprio Iveson disse, passa pelo jurídico de todos os gabinetes, e aí a gente dá o parecer favorável, chega lá, veta, traz para cá e a gente vota contra o nosso próprio parecer. A gente precisa de saber qual que é a origem. De onde está partindo essa origem? Na análise mais criteriosa das proposições. Eu, inclusive, votei a favor do projeto do vereador Gilson, porque a gente entende que ele tinha um alcance muito grande. Então, a gente está aí diante desse fato, que precisa, de fato, ser bem olhado e bem decidido por nós, e que carece, inclusive, presidente, de uma reunião com todos os vereadores, para a gente poder organizar isso e ter um legislativo mais forte. O que me chamou a atenção foi os argumentos do veto, que ficou centrado na extrapolação da competência suplementar municipal. E nós não vimos que não houve nenhum argumento de contrariedade àquilo que nós já falamos, que um projeto ele é vetado por falta de interesse público
ou inconstitucionalidade. Ainda nas votações, o projeto número 818 de 2025 dos vereadores Rodrigo Braga e Ivan Luiz foi aprovado com apreço pelos parlamentares que pontuaram a importância da proposição. O PL estabelece diretrizes para a criação do Refúgio de Vida Silvestre Reves da Serra Santa Helena e visa orientar a proteção efetiva e legal deste ecossistema, assegurando a perpetuidade deste patrimônio para as atuais e futuras gerações. Eu quero parabenizar aqui os autores da matéria, muito pertinente esse assunto, deve ser objeto de preocupação da Secretaria do Meio Ambiente, de todos, enfim, do governo, que ao transferir, a utilização daquele parque para um terceirizado, que é o que está entabulado, que isso possa ser pauta também e ser ponto dentro das cláusulas desse novo contrato. É a nossa percepção sobre o assunto. Diante daquela tragédia que nós tivemos, esse ano, desse incêndio criminoso na APA da Serra Santa Helena, especificamente ali próximo do Parque da Cascata, eu entendo que realmente foi muito assertivo esse projeto de lei. Espero que o Executivo abrace, porque o que nós temos ali de riquezas naturais naquela região, outros locais não têm. Então, tanto da fauna quanto da flora, a questão geomorfológica da região cárstica, ali nós temos um laboratório vivo. No total, 133 proposições foram aprovadas e você pode conferir a reunião na íntegra no canal no YouTube e no site da Câmara Municipal. Esse foi o resumo da plenária ocorrida nesta terça-feira. E a semana começou com celebrações aqui na Câmara Municipal. Na noite de segunda-feira, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, em parceria com a Câmara, promoveu um intenso debate com muita reflexão e compromisso com a igualdade racial em Sete Lagoas. Na segunda-feira, dia 17, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, em parceria com a Câmara Municipal de Sete Lagoas, realizou uma reunião especial dedicada à celebração da ancestralidade negra e ao fortalecimento das políticas públicas de igualdade racial no município. O encontro reuniu autoridades, representantes de movimentos sociais e comunidade para um movimento de escuta, troca e afirmação cultural na Semana da Consciência Negra. A gente fica muito feliz por poder estar falando de um tema tão importante. É um tema que se fala muito na semana, mas é um tema que é vivido todos os dias, A gente não deveria ter só uma semana. A gente deveria falar disso e praticar isso todos os dias. Não é falar sobre igualdade, somos iguais. Então, eu acho que esse é o recado, essa é a grande discussão, essa precisa ser a grande compreensão. A gente precisa falar sobre a religiosidade, a gente precisa falar sobre a equidade, a gente precisa trabalhar políticas públicas, mas durante o ano inteiro. Logo na abertura, o público foi presenteado com a apresentação do coral Negras Vozes do Rosário, que trouxe cantos tradicionais carregados de memória e resistência. A proposta da noite, segundo o CONPIR, foi ir além do debate formal e convidar a cidade a sentir, refletir e honrar sua ancestralidade, reconhecendo que a cultura afro-brasileira não é apenas parte da história, mas base, inspiração e força para a construção de um futuro mais justo. Se não tiver órgãos gestores, se não tiver um fundo municipal de promoção da igualdade racial que realmente funcione, é como se o Conselho tivesse ainda engateando ainda, Então a gente precisa que o poder público apoie as pautas, que crie mais políticas de promoção da igualdade racial, que abra mais espaços como este, que não seja só na Semana da Consciência Negra ou no mês da Consciência Negra, porque as demandas da população são constantes. O ano inteiro, nós como CONPIR presenciamos casos de racismo dentro das instituições escolares, dentro de instituições privadas, às vezes dentro de repartições públicas, e alguma política precisa ser feita para essas populações que são vítimas dessa falta de políticas de promoção da igualdade racial.
O ponto alto da programação foi a plenária do auditor e ouvidor da Câmara Municipal, Wagner Marques, sobre o negro no orçamento. Com mais de 12 anos de experiência na administração pública e atuação no COMPIR, ele pesquisa sobre os impactos do orçamento na emancipação econômica da população negra de Sete Lagoas. Em sua apresentação, destacou o orçamento como um instrumento estratégico para a igualdade racial e a importância de garantir que as políticas públicas alcancem efetivamente as comunidades historicamente excluídas. Primeiramente, eu preciso falar da Lei Municipal número 8564 de 2016. Essa lei instituiu a Política Municipal de Igualdade Racial em Sete Lagoas. Só que ela nasceu com uma ferida que nós precisamos cicatrizá-la. Essa lei instituiu o Fundo Municipal de Igualdade Racial. Só que a mesma lei que instituiu o Fundo Municipal de Igualdade Racial, ela não falou de onde viriam os recursos para financiar esse fundo municipal. De nada adianta você criar um fundo, mas o fundo municipal está sem dinheiro. Não dá para fazer nada. O resultado é que essa lei, que é de 2016, quase 10 anos se passaram e nenhum real foi investido nesse fundo. O COMPIR foi um grande avanço para as políticas de igualdade racial no município. Só que existe uma diferença simples entre o COMPIR e, por exemplo, um departamento, que o Marcelo já falou aqui, da prefeitura. O COMPIR serve para fiscalizar e orientar as políticas públicas. E um departamento municipal serve para fazer. E é isso que Sete Lagoas precisa. Sete Lagoas precisa fazer política pública. Sem um departamento específico de promoção da igualdade racial, é impossível fazer. O encerramento ficou por conta da artista Valéria Olimpo, que emocionou com sua performance repleta de força simbólica. Organizadores e participantes reforçaram que o evento representou muito mais do que uma solenidade. Foi um ato de afirmação da história e da resistência negra, além de um chamado para fortalecer ações que promovam justiça social no município. As pessoas pudessem compreender que esse espaço é nosso. E que nós temos o direito de estar aqui, dando a nossa opinião, dando a nossa resposta, ocupando essas cadeiras, compreendendo que esse espaço também faz parte da gente e que nós fazemos parte desse espaço. E que as pessoas pretas, que as pessoas de comunidade, que as pessoas de religião de matriz africana, que as pessoas possam compreender e não ter medo de estar aqui nesse espaço. A gente não pode pensar na consciência negra só numa semana, numa data comemorativa. Essa data é realmente para nos lembrarmos de tudo que aconteceu antes, né? Então, que essa semana possa ser o início de um ano inteiro, de uma fala por muitos e muitos anos, né? De reparação histórica mesmo. Ceder esse espaço, né, para a gente lutar pela questão da pauta racial, né, da própria consciência negra e trazer as populações, né, de matriz africana e outros representantes do movimento negro para esse espaço que é público e que precisa de políticas públicas voltadas para essa população, para mim é extremamente importante. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã, feriado. A quinta-feira deve ter sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus. No próximo bloco, a repórter Ana Clara gravou uma entrevista com o vereador Davidson da Colher, que fala sobre as emendas impositivas e balanço do mandato. O nosso convidado do Jornal da Cidade de hoje é o vereador Davidson da Colher Saúde, a quem eu agradeço pela participação, Davidson. Ana, eu que agradeço essa oportunidade mais uma vez, muito obrigado. Vereador, na semana passada, vamos começar falando das emendas impositivas. Semana passada foi o prazo final para encaminhá-las e essa é uma chance do vereador estar sempre mais próximo da comunidade, não é isso? É isso. A gente fez toda a programação das emendas impositivas, né? No meu caso, eu foquei na área de saúde, também foquei na pavimentação de algumas ruas, né, que são intransitáveis
sustentáveis no município. Então foram esses dois papéis aí que a gente tentou ajudar de alguma forma dentro do município de Sete Lagoas. Essas emendas vêm para poder dar oportunidade do vereador que está ali no dia a dia, frente com a população, conhecendo os cantinhos do município, poder aplicar seus recursos da melhor maneira possível. Davidson, agora estamos no mês de novembro, 11 meses de mandato. Eu queria que você fizesse para nós um balanço do seu trabalho nesses 11 meses, sua primeira vereança, como tem sido? Foram 11 meses de muita luta, de muito trabalho e a gente tem feito, assim, o melhor possível para a população, né? A gente tem sentado a bunda na cadeira mesmo, fiscalizado documentos, feito requerimentos de fiscalização. Então, hoje a gente tem no gabinete uma equipe muito bem coesa e muito bem treinada para poder fazer fiscalização. Eu falo que a gente identificou várias irregularidades e a gente pediu que o Executivo tomasse as providências. Graças a Deus foram tomadas. Então, agradecer ao prefeito Douglas também por estar sendo conivente com as boas práticas na administração pública. E eu fico muito satisfeito de poder contribuir com a população. A gente fez muitos projetos positivos para a sociedade e mantivemos essa linha de fiscalizar, de aprovar projetos e fazer o papel do vereador, que é essa legislatura aí que a gente tem visto aí nas redes sociais. Inclusive, eu sempre peço para a população acompanhar a gente nas redes sociais, é o Davis da Colher Saúde, para que possam conhecer e acompanhar esse serviço nosso lá. Vereador, o senhor também tem apoiado bastante as corridas de rua, né? Corridas que têm acontecido no nosso município bastante. Como tem sido? A gente tem feito essa parceria aí, né? Principalmente com o pessoal que programa as corridas aqui no município, né? Eu sei da dificuldade que é para poder fazer certos eventos aqui no município hoje e a gente tem apoiado muito, feito da melhor forma possível para que a gente faça esses eventos acontecerem. Afinal, a cidade ela precisa de eventos esportivos e que a gente fomente essa fomentação de economia. Então, vem corredores aqui de várias outras localidades de Minas Gerais e a gente consegue fomentar o comércio, consegue dar lazer, consegue dar esporte e mais saúde para a nossa população, Ana. É importantíssimo, né? Incentivar a saúde, o pessoal praticar cada vez mais vezes esportes, principalmente de rua. Sim. Conhecer nosso município. Vereador, e também tem algum outro destaque que você gostaria de colocar desses 11 meses? Foram 11 meses árduos, né? Para quem convive comigo, sabe da dificuldade que é do meu dia a dia de tempo e a gente tem sentado realmente a bunda na cadeira, fiscalizado, né? A gente conseguiu identificar várias irregularidades, foram todas enviadas aí para o Ministério Público, Tribunal de Contas e demais órgãos são fiscalizadores. A gente identificou profissionais está sendo analisado lá a questão de suspeita de falsificação de ponto, suspeita de alguns servidores estarem recebendo por serviços que não estavam prestando. A gente conseguiu identificar aí algumas irregularidades que estão sendo investigadas na questão, inclusive, de peças do município, né, da empresa que prestava serviço no município com peças. Então, nós temos feito uma fiscalização muito efetiva e não deixando que um centavo do dinheiro público vá para a corrupção e para coisas inescrupulosas. Vereador, o senhor é muito atuante na rua, na fiscalização. Como que é o seu contato com a população? Eu só tenho que agradecer. Sete Lagoas me colocou aqui com esses 1.881 votos. Né? Não posso decepcionar, não essas 1.881 pessoas, mas ninguém da cidade que eu vivo. Afinal, minha família é daqui, meu filho é daqui, eu tiro minha subsistência daqui, a minha esposa é daqui. Então, eu faço o possível, sempre para todos, também pensando no dia a dia, como se fosse da minha família. Porque, afinal, todos nós da cidade precisamos do município e precisamos ter um município saudável, sem corrupção, com serviços públicos efetivos, que funcionem da melhor maneira possível. Todo cidadão quer ter saúde boa, quer ter segurança, quer ter pavimentação boa, quer ter o seu salário melhorado no final do mês no bolso. Então é para isso que a gente está lutando aqui dentro da Câmara. E o seu gabinete está sempre de portas abertas para atendimentos à população, não é isso, vereador? Como que o pessoal faz? Eles entram em contato pelas redes sociais, nos encontros com o senhor nas ruas, como que é? A gente tem feito atendimento via rede social, a gente tem o WhatsApp também, o pessoal também tem meu telefone particular, muita gente me procura e a gente tem esse gabinete aí que está sempre na rua, né? Quando você vê um azulzinho aí na rua com a blusa azul escrito vereador Davis, é uma pessoa, um assessor que está trabalhando em prol de você, cidadão de Sete Lagoas, que tem nos assistido e tem nos acompanhado aí. Esse um ano todo, seu gabinete também te acompanha sempre em todas as suas atuações, não é isso, vereador? Sim. A gente, inclusive, fez um programa que é Gabinete em Ação, que a gente tem visitado os bairros aqui em Sete Lagoas, coletado as demandas essenciais da população. Mas eu te falo o seguinte, na maioria dos casos, a população quer algo simples. Ela quer uma pavimentação de qualidade, ela quer uma saúde de qualidade, ela quer ter segurança e ter a subsistência de sua família ali mantida no dia a dia. Então, a população quer coisas simples, são direitos básicos, constitucionais,
instituídos na Constituição Federal. Ninguém aqui em Sete Lagoas pede mais do que realmente necessita no dia a dia. A gente só quer os serviços básicos funcionando para a população da melhor maneira possível. E é importantíssimo, né, vereador, dar esse acolhimento à população que tanto necessita, principalmente nos bairros mais periféricos, mais distantes do centro, não é isso? A gente tem visitado os bairros periféricos de Sete Lagoas e realmente é uma situação muito triste, uma situação medonha, que já vem de anos. São bairros muitas vezes esquecidos, né, sem pavimentação adequada, sem serviço de saúde adequado, mendigam às vezes uma consulta num PSF, e isso aí está sendo corrigido aos poucos, né? Agradecer ao prefeito por estar correndo atrás disso aí e nos ouvindo as demandas dos vereadores, para que ele possa também fazer as correções necessárias, que já vem de muitos anos. Então, a gente tem lutado, tem acompanhado e sempre próximos da população, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível dentro da nossa legislatura aqui. Me lembrou até um acontecimento da reunião passada, Davidson, no qual você convidou os vereadores a assinarem com você no projeto de lei para a decoração de Natal, né? Levar a decoração de Natal para as regiões mais periféricas, porque muitas vezes o pessoal não tem condições de vir até o centro, trazer a família, trazer os filhos, para conhecer a decoração de Natal que fica sempre nessa região central. Como que foi pensado isso daí? Sete Lagoas é um polo comercial, sempre foi muito voltado para o centro da cidade, só que nós temos outros corredores comerciais na cidade, que precisam de ser fomentados, precisam de ser valorizados, para que a gente tenha o comércio como um todo efetivo e atuante dentro da cidade. Não adianta mais a gente pensar em Sete Lagoas como um município pequeno, que só o centro da cidade tem que ser decorado, só o centro tem que ser melhorado. A gente tem muitos comércios bons nos bairros, né? Tem lojista em alguns bairros que oferecem qualidade tanto quanto ou superior a certas lojas de grande renome aqui na nossa cidade. Então a gente tem que valorizar esse comerciante aí da periferia, ajudá-lo e promover que o comércio dele gere uma subsistência boa para ele e para sua família. E no Natal, primordial, né, Davidson, movimentar a economia aqui de Sete Lagoas, trazer dinheiro novo. Isso aí. Sete Lagoas sempre foi um corredor comercial dos outros municípios. E a gente vem perdendo isso com o tempo. Então a gente tem que fomentar esse comércio, né? Ser o polo de novo de compras de Fortuna, de Cachoeira, Inhaúma, Paropeba, Caetanópolis, Araçaí, Cordisburgo. A gente tem que fomentar isso. Então Sete Lagoas, com certeza, com administração boa, com gestão eficiente, a gente vai conseguir voltar, né, aos patamares aí bons do comércio, como era antes. Nada melhor do que fazer isso com a família, né, Davidson? Com certeza. Eu queria perguntar como que o pessoal faz para entrar em contato com você agora, redes sociais, gabinete? A gente tem um telefone no gabinete que está lá nas redes sociais, mas eu peço à população. Sete Lagoas cresceu muito. Nós temos hoje 200 mil praticamente habitantes ou mais. Então, não tem como mais a população avaliar o legislador só pela rua. Para ele acompanhar de fato, de forma efetiva, ele precisa acompanhar o legislador nas redes sociais. Então eu peço aqui a toda a população de Sete Lagoas e região acompanhar a gente no Instagram. É o Davidson da Colher Saúde. Então põe um @ lá, Davidson da Colher Saúde. Davidson, obrigada pela participação. Agradeço, volte sempre aqui no Jornal da Cidade, trazendo o seu trabalho, falando do seu mandato para a gente. Agradecer você, a toda a equipe da TV Câmara, principalmente a Ana, que está aqui estreando no jornal, né, Ana? Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe e abençoe essa equipe linda dessa Câmara Municipal. Obrigada, Davidson. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E nessa semana, a Câmara Municipal deu início também oficialmente à Semana da Consciência Negra. A abertura foi marcada pela exposição O Legado Cultural de Cecília Preta em 20 fotografias, que apresenta, por meio de imagens, a trajetória e a influência de Cecília na história de Sete Lagoas. A mostra reúne 20 imagens acompanhadas de QR Codes que direcionam o público a conteúdos complementares sobre a trajetória de Cecília Preta. A Semana da Consciência Negra foi aberta pelo presidente da Câmara Municipal. A importância de reconhecer, né, o evento da Consciência Negra como narrativa, de reforçar o respeito, as diferenças, de reforçar que nosso povo precisa estar onde deve estar. A Câmara Municipal reforça o compromisso com essas tratativas para que possamos alcançar o lugar realmente de destaque na sociedade, como foi, como deveria ter sido sempre. Gustavo Gomes, curador da exposição e filho de Cecília Preta, destacou o sentimento de ver o legado da mãe em exposição. O sentimento é de gratidão, né? Gratidão por tudo que a minha mãe representa para a cultura afro-brasileira,
né, pela ancestralidade. É sempre necessário a gente lembrar dos que vieram antes. Uma gratidão aqui pela acolhida do espaço da Câmara Municipal, um espaço democrático. A gente tem a oportunidade de estarmos aqui nessa Semana da Consciência Negra, quebrando paradigmas e quebrando preconceitos. A mostra reúne em imagens a trajetória da homenageada ao longo da vida. O meu item favorito realmente é o legado da força da rainha segurando um cetro, né? E já ali com 80 anos, mas ainda mantendo a firmeza e a consciência de para que ela veio aqui, né? Segurar o reinado. O evento de abertura contou ainda com uma apresentação de maculelê conduzida pelo mestre de capoeira Paulinho Godoy e por alunos da Escola Municipal Hilário Pereira da Fonseca. A exposição é aberta ao público e fica na Galeria de Arte Stella Figueiredo Chassin Drummond até às 5 horas da tarde desta quarta-feira, 19 de novembro. E agora a gente fala sobre esporte. O Galo fez seu último treino antes de embarcar para o Paraguai e o Cruzeiro joga amanhã e pode ter novidades na escalação. Gabriel Borges já está aqui conosco para contar sobre as últimas notícias do futebol, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Está voltando, né? Os times mineiros vão voltar a campo depois dessa data FIFA aí, né? Então vamos começar a falar do Cruzeiro, que já joga amanhã. Após 10 dias longe dos gramados, a Raposa entra em campo amanhã às 4 horas da tarde contra o Juventude em Caxias do Sul pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Leonardo Jardim terá problemas no ataque. Ele não conta com Arroio, Christian, Wallace e Matheus Pereira, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Se há baixas, há retornos importantes. O xerife do meio-campo, Lucas Silva, está de volta após cumprir suspensão na última partida. Outros 2 possíveis reforços são Fagner e Matheus Henrique. Recuperados de contusões, eles treinaram com o elenco e podem viajar para a partida a depender das evoluções no Brasileiro. No Brasileiro, o Cruzeiro ocupa a 3ª posição com 64 pontos, a 4 pontos do vice-líder Palmeiras e a 6 do líder Flamengo. O elenco do Galo realizou seu último treino antes de ir para Assunção, no Paraguai, para jogar a grande final da Sul-Americana no sábado contra o Lanús. Sampaoli deve ir com força máxima para a partida, mas pode ter um desfalque de última hora. Na partida de ontem, entre Equador e Nova Zelândia, o volante Alan Franco foi substituído ainda no primeiro tempo com um incômodo na perna direita. Alan Franco é considerado titular na equipe do Galo e será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de jogar no sábado. A partida será às 5 horas da tarde no estádio Defensores del Chaco e o Atlético não terá vida fácil para levantar a tão sonhada Taça da Sul-Americana. Isso porque a equipe argentina vem de uma ótima sequência na temporada. Nos últimos 13 jogos, o Lanús venceu 8 partidas, empatou 4 e perdeu somente uma. A seleção brasileira terminou a temporada de 2025 com o pé esquerdo. A equipe comandada por Ancelotti jogou sua última partida do ano ontem contra a Tunísia, na França, e empatou em 1-1. O Brasil saiu atrás aos 23 minutos quando Mastouri abriu o placar para os africanos. Ainda no primeiro tempo, aos 44, Estevão de pênalti deixou tudo igual. Na etapa final, aos 34 minutos, o Brasil teve a chance de virar o jogo com mais um pênalti. Porém, dessa vez, quem foi para a batida foi o meia Lucas Paquetá, que isolou e desperdiçou a cobrança, deixando tudo igual no último amistoso da Canarinho. Ancelotti terá pouco mais de 6 meses para fazer os últimos ajustes e programar amistosos até a Copa do Mundo, que começa em junho do ano que vem. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também termina por aqui essa edição do Jornal da Cidade. A gente volta na segunda-feira, porque amanhã, quinta-feira, é feriado, Dia Nacional da Consciência Negra. Sexta-feira, a Câmara Municipal faz essa emenda do feriadão. A gente volta então na segunda com muito mais notícia. Até lá.